aquele apito para os animais, né, que só o animal ouve. Muitas vezes a palavra nossa de bênção é aquele que precisa, ele vai ouvir. Deus vai falar com aquele que precisa. Então, o grande lance é eu conseguir sintonizar, né, Ronaldo, que é o expert em voz, né? Colocar minha tonalidade de voz certinha naquilo que Deus quer falar e usar a minha vida. Uma coisa que a gente faz muito pouco nas redes sociais é elogiar. Sim. E o elogio tem um poder enorme, todos nós sabemos, né? E não só para aquele que o recebe, né? O elogio faz um bem enorme para aquele que o faz também. A gente tem sempre uma ressalva, essa que é a verdade. Sempre uma ressalva, sempre uma observação, sempre uma crítica, sempre uma recomendação. E aí se tornou tóxico o ambiente virtual por causa disso. A gente abre, qualquer que seja as redes, e o feed é carregado de opiniões atravessadas por hostilidade, um clima beligerante, e pouco elogio. E é claro que eu não falo do elogio falso e interesseiro, porque esse não é de fato elogio, né? De fato é apenas interesse, é um simulacro. Agora, se a gente fizesse isso que eu li há pouco na citação do Naldo, né, de neutralizar aquilo que ele chamou de energia má, valorizando o aspecto positivo e insuflando esse processo de elogios, nós teríamos hoje um outro resultado. Teríamos, de repente, uma outra conversa, uma outra temática, e não estaríamos tratando desse momento tão tenso que é. E cada vez mais a sensação é essa, de que só piora. Às vezes é insuportável a ponto de você pensar em desfazer a conta, em sair daquele ambiente, daquela rede. Porque é difícil você ser diuturnamente atacado, mesmo que a ofensa não seja direta a você, você se sente atacado, né? Essa é a impressão, a sensação que a gente tem. Uma coisa Marcos, que eu considero... Sim, Brega, por favor. Só um parênteses aí, quando você usou a palavra criticar, e você pode até me corrigir, mas uma vez eu lembro de um amigo meu alemão, que ele disse assim, sabe por que uma crítica é sempre dolorida? Eu falei, bom, não sei, eu só sinto a dor, porque eu detesto ser criticado, eu não gosto de ser criticado, sempre me faz mal, nunca nenhuma crítica me faz bem, eu gosto de gente que vê o meu erro e me encoraja a mudar, né? Que sabe lidar comigo, como a minha mulher, por exemplo, ela sabe lidar comigo naquilo que eu não sou legal, de modo a eu entender que não estou sendo legal e melhorar. Mas dedo no meu nariz eu não aprendo. Nunca aprendi com o dedo no nariz. Né? E ele diz para mim assim, que a etimologia da palavra crítica tem a ver com autópsia. E a autópsia só não dói em morto. A autópsia só não dói porque é feita num morto. Não é? Por isso que eu sempre prefiro, na hora de fazer uma observação, um comentário sobre o que e quem quer que seja, buscar palavras que encorajam as pessoas a enxergarem e elas próprias chegarem a algumas conclusões e não necessariamente esse bate. E a outra coisa, desculpe o parêntese longo, mas que é assim, essa coisa nas mídias de vocês isso, vocês aquilo outro. Meu, eu não suporto isso. Todas as vezes que eu leio algo do tipo, vocês, eu não leio, eu começo no não leio, porque, escuta, você me conhece, você sabe quem eu sou? Para dizer que eu estou fazendo ou deixando de fazer alguma coisa? Nas minhas palavras escritas, enfim, não uso isso. Também é outra coisa que eu não uso, e eu acho que é uma contribuição que eu dou, no sentido de eu falo de mim eu posso falar. De mim eu posso falar o quanto eu quiser, bem ou mal, mas é de mim que eu falo. Porque quando eu vou fazer qualquer observação a vocês, eu preciso saber que eu estou pisando em terreno sagrado. E em terreno sagrado, a gente tira as sandálias. Legal. Isso é a cultura de honra, né? Cultura de honra. De honra, é verdade. Fala, eu sei que Marcos, quando eu parei isso aí também, mas vou deixar você terminar, viu? Desculpa, Marcos. Vai lá. Que isso? Eu sei que quando eu estou ficando muito chato nas redes, eu começo a ler mais o Brega. Aí eu pacifico o coração. Mas sabe uma contribuição que eu acho que eu dou? Eu acho.
Eu não comento nada na postagem alheia se não for positivo. Perfeito. Vocês não vão me ver comentando muito. Eu não sou muito de comentar. Eu sou até de escrever, mas não de comentar. E se comentar, é para elogiar, ou para fazer alguma gracinha à la Romo Peterson, fazer alguma brincadeira, uma ironia, ou porque eu fui chamado na conversa, me marcaram, aí eu posso opinar, porque pediram a minha opinião, ou porque eu faço parte do problema, citado, ou parte da solução, ou vou informar alguma coisa, alguém está precisando de uma ajuda, pedir uma informação, eu posso contribuir. São esses critérios que eu adoto. E fora desses, apenas se o meu comentário for necessário e imprescindível. Não, eu vou dizer isso aqui, mas eu tenho que dizer nesse momento. Fora isso, eu não vou comentar. Eu acho que é uma contribuição e tanto. Porque é aquilo que eu sempre digo, um post é como a casa da gente. Não é porque é público, não é porque é permitida a entrada, que eu vou emporcalhar o chão da sala de lama ou fazer xixi no sofá. Então, muita gente acha que, assim, é público. Ele colocou lá, eu posso chegar anarquizando, vandalizando, e não. Como a minha casa, o portão pode estar aberto, você pode ser bem-vindo, eu vou te receber, serei um bom anfitrião, mas você não pode sair quebrando tudo aqui que você vê, ou trocando as coisas de lugar, ou pulando no sofá. Então eu vejo toda hora as pessoas dizendo, não é público. Eu fui lá e comentei, disse mesmo os desaforos que eu vi, porque é público, me ofendeu. Olha, o que eu leio nas redes sociais, coisas com as quais eu não concordo, nossa, são muitas coisas. Mas em nenhum momento eu vou lá e comento, porque senão era briga o dia inteiro. O que eu prefiro fazer? Se aquele é o assunto do dia, eu prefiro escrever a respeito. Lá e publico o que eu penso acerca daquilo, mas não para chamar para a briga a outra pessoa. Legal. Pegando um gancho aí no que o Breno falou e o Marcos, questão da fala, né, é uma das linguagens do amor, né? Palavras de afirmação. O Marcos falou sobre esse elogio. A gente precisa, muitas pessoas se sentem mais amadas assim com linguagens. Todos nós gostamos de ganhar presente, toque, né, tempo de qualidade. Mas tem uma que é mais forte, uma ou duas, depende da personalidade. Aí quem responde é o Naldo, que é o nosso psicólogo aqui. Mas quem, por exemplo, a linguagem de amor são as palavras de afirmação, a crítica, ela dói mais ainda, entendeu? Porque é ao contrário, em vez de você estar se sentindo amado, você está se sentindo desprezado. Então, muitas das vezes, o que você falaria para uma crítica, um comentário para uma pessoa que a linguagem de amor dele é presente, ele não vai se sentir muito, mas outros que a linguagem do amor é palavra, dói muito. Então, a gente tem que tomar cuidado. A gente precisa aprender que falar a linguagem do amor é importante porque você marca, você alimenta o tanque emocional da pessoa, mas falar ao contrário, você causa um dano gigantesco. Uma pessoa, por exemplo, que é do linguagem do amor de toque, um empurrão nessa pessoa marca a alma da pessoa. Né? Aquele que é de presente, você for na festa de aniversário dele e não levar um presente, acabou a amizade, você pode ir embora. Então, as redes sociais, né, os nossos contatos virtuais, elas precisam estar recheadas de linguagem de amor. Né? Acho que a gente precisa prestar atenção nas pessoas e essa dica que o Marcos deu, da gente elogiar mais, reconhecer mais, acho que é fundamental para a gente contribuir com esse momento que a gente está vivendo. Com certeza. Agora, se você me permite, agora eu comecei a ficar falante, né? Agora eu vou cortar você, eu estava incentivando. Agora... Disciplina aí, Romo. Corta o microfone. Por outro lado, as pessoas andam muito melindrosas e você não pode emitir qualquer que seja a opinião. Então, se você disser, por exemplo, lá que as reuniões presenciais num culto agora não são bem-vindas, não são o melhor a fazer, você pode sofrer um enxovalho de ataques. Uhum. Você não foi áspero, você não usou nenhuma palavra indelicada, você expressou uma opinião necessária, no entanto, você pode ser enxovalhado e achincalhado. Então, as pessoas andam melindrosas. Eu queria contar um caso para vocês, se vocês me permitem, que envolve o Brega e ele nem sabe disso. Rapaz. Eu fiz uma live com o Brega
E aí, lá pelas tantas, lá no finalzinho da live, ele fez um elogio. Olha só como ele elogia. Ele elogiou a minha banda, King James. Uhum. E aí, beleza. O tempo passou. Ele mesmo, espontaneamente, falou: poxa, cara, eu ouvi o som de vocês, que delícia e tal. O jeito de falar, né? Que delícia e tal. E aí, se passaram, sei lá, 2 meses, alguma coisa do tipo. Eu me lembrei disso. Falei: poxa, eu vou fazer um recorte. Vou editar. Mandei para a rapaziada lá da banda no WhatsApp. Aí falei: poxa, vou colocar nos stories do perfil da banda, no Instagram. Poxa, um homem dessa envergadura, Carlos Bragantino, elogiando a King James, falei: vou colocar. Pronto, coloquei. Nos stories, beleza. Aí passaram-se mais 2 dias, eu acho. Eu pensei: poxa, esse vídeo está aqui no meu celular, eu vou colocar também no meu perfil. Afinal de contas, nem todo mundo que me segue conhece a banda. É uma oportunidade de conhecer. Tudo muito natural. Uma amiga chegou no privado e me chamou de vaidoso, porque eu coloquei o elogio do Brega no meu story. Uau. Você é vaidoso. Aí eu falei para ela assim: puxa, se eu não puder falar de mim na minha conta, o que eu ia fazer melhor é ir embora. Aí eu ainda fui um pouquinho irônico. Falei: você quer que eu fale de quem? Da Fafá de Belém? Não sei nem por que eu falei da Fafá de Belém, mas eu falei isso para ela. Ó, se a Fafá estiver assistindo, Fafá, curte aí, hein? É uma amiga querida, eu sei que não me quer mal. Ela tem esse estilão mesmo de dar umas alfinetadas. E aí ela falou: não, é vaidoso. Você ainda complementou. Sabe por quê? Porque uma vez você colocou um vídeo do Caio Fábio te elogiando. Porque eu participei algumas vezes em vídeo do Papo de Graça, que é o programa do Caio. E aí, poxa, o Caio tem uma referência para mim desde a adolescência. Eu fiz questão de colocar lá no meu Instagram um vídeo dele me elogiando, dizendo que muitos vídeos que ele passava no programa era eu que passava para ele lá no Facebook. Enfim, ela juntou a história toda e me chamou de vaidoso. Veja, as pessoas interpretam a gente como vaidoso, como arrogante, como qualquer coisa, sem que a gente esteja fazendo nada. O elogio foi do Brega, espontâneo. Ele estava falando da banda, não de mim especificamente, elogiou o tecladista. Enfim, então, também a gente não pode se privar de ser a gente mesmo. Cada um tem a sua idiosincrasia, a sua têmpera, o seu modo. Eu sei, por exemplo, que eu sou um cara que gosto de comentar. Faz parte, comentar não no post alheio, mas escrever a respeito das coisas. Afinal de contas, eu sou professor, sou jornalista, trabalho com mentoria espiritual há muitos anos. Eu estou sempre querendo saber das coisas, estou sempre buscando informação e gosto de emitir a minha opinião. E procuro ter muito cuidado, às vezes apago alguma coisa que escrevi, ou melhoro o tom daquilo que foi escrito, mas ainda assim sempre haverá aqueles que se sentirão ofendidos. E aí também a gente não pode fugir disso, né? Eu acho, já que a gente está num papo cristão aqui, que nós fomos chamados a sermos pacificadores e mansos, mas também a termos fome e sede de justiça. Uhum. Eu acho que a mansidão não pode ser pusilanimidade. A gente tem brio. A gente não pode esquecer que a gente tem brio. Mas, por outro lado, como dizia o próprio pai do pastor Caio Fábio, fome e sede de justiça não devem nos fazer querer devorar ninguém. Então, eu acho que quando a gente tem equilíbrio, esse, a gente consegue ir bem. Não, esse equilíbrio. E o Marcos, o amigo do rei, elogiou a banda King James. Não tinha como, tinha que publicar mesmo. Rapaz. Um Beatle elogiando a King James. Olha, eu vou falar para você. Eu vou deletar os elogios para você não ter problema que eu elogiei, falei hoje da banda. Você não publica, por favor. Apesar que a galera não vai achar que você é vaidoso, não. Vai achar que você é misericordioso. Vou virar um pavão. Não, você vai falar assim, você colocou o Roma aí para dar uma moral para ele, né? Você é misericordioso. Gente, nós estamos aqui no auge da nossa live. Você que está aí nos assistindo, coloque aí o seu comentário, né? Deixa aí o seu ok. Gente, se vocês, amigos, se tiverem alguém que vocês conhecem aí, queira destacar. Mas, olha, o tema da live é tecnologia, água e toalha, né? Em tempos de tanta polarização, nós já falamos bastante, de falta de educação, de carnalidade nas redes sociais, é tempo, gente, da gente chutar a bacia ou a gente lavar os pés? E lembrando aqui que a bacia é um instrumento tecnológico, né? É uma tecnologia. O homem, para
transportar água, ele criou alguns instrumentos, algumas ferramentas, e a bacia é um instrumento tecnológico, né? A cruz era um instrumento tecnológico de punição, os cravos, tudo isso exigia tecnologia. Então, hoje, para vocês, como que a gente vai lidar com isso? A gente vai chutar a bacia ou lavar os pés? Dá vontade, às vezes, de chutar a bacia. Muitas vezes. Mas lavar os pés é sempre o recomendável. Eu tenho uma narrativa do Evangelho, no Evangelho do Marcos, né, que me chama muito a atenção quando dá narrativa sobre o moço rico. Não é? Sabe-se que talvez o Evangelho de Marcos pudesse ser chamado de Evangelho do Pedro, né? Talvez Pedro tenha sido o interlocutor principal para que Marcos escrevesse o Evangelho dele, não é? A respeito do Cristo. E ali na narrativa, nesse momento, para mim, quando eu percebi aquilo, foi uma coisa impactante para mim. Quando o narrador, ele é que diz que Jesus amou o moço, sem que Jesus tivesse dito sequer uma palavra. Jesus não disse eu te amo. O narrador, o Pedro era testemunha ocular, talvez ele tenha dito para o Marcos, ó, tem um lance aqui. Tem um lance aqui. Todo mundo na sala percebeu que Jesus amou aquele moço. Isso, quando eu vi isso ali, eu falei, meu Deus, a minha presença nas redes, aí eu acho que eu posso ser criticado também como vaidoso, ou julgado como vaidoso, coisas do tipo e tal, mas como eu tenho uma expectativa de me parecer com Cristo, com o meu Senhor, afinal de contas, parece-me que é com a cara dele que a gente vai chegar na presença do Pai. Então, quanto mais cedo isso acontecer, melhor. Né? E se eu puder dar uma ajudinha, eu vou tentar. Eu fico sempre pensando de que a minha presença nas mídias, ela precisa ser esse tipo de presença. Né? Uma presença que quando alguém olha, percebe, nota, não é? Então, nesse sentido, eu acho que a gente corre o risco de chutar a bacia de quando em quando, se a gente não se policiar. Por isso que sou daqueles que ouço muito. Quando eu vi, eu tinha escrito. Não, comigo nunca acontece isso. Né? Eu não pensei antes de escrever. Não, comigo nunca acontece isso. Eu penso muitas vezes antes de escrever. Muitas vezes, porque eu tenho essa preocupação de que a minha presença, seja numa palavra ou numa foto, ou sejam lá quais forem as expressões, ela precisa inspirar. Isso é uma preocupação que eu tenho. E eu de alguma forma, olho para aquela narrativa e vejo isso, que o Cristo ali, o olhar dele, a feição dele, o modo como ele gesticulou, como ele se apresentou, os interlocutores, naquela hora, todo mundo percebeu que Jesus amava aquele moço. Legal. E isso, para mim, me encanta, e me move, e me desafia. A verdade é essa. Me desafia. Joia, demais. Brega, você pensa antes de escrever. No meu caso, a minha esposa pensa. Eu escrevo e ela me fala, para que você escreveu isso? Hein? Aí ela sempre brinca. Edifica ou edivai? Edifica ou edivai? Eu falei, aí eu fico bravo, eu apago, eu deleto, mas bravo. Não, eu tenho meu direito, eu sou livre, eu faço meu protesto, não, vou criar um movimento. Aí depois eu faço a mesma coisa. Que sabedoria, Deus, obrigado, porque o que falta de sabedoria em mim, ela está ali
me ajudando, olhando, pro meu bem, né? Pro meu bem. Muito, Pro meu muito. bem. Parabéns para ela. As mulheres são mais sábias. Né? A sabedoria pura. Não, ela que pensa para mim. Às vezes eu vou nessa aí, vou na onda e quero logo entrar na briga, e de repente a briga não é para mim, né? Não é a minha briga. Nós homens somos mais chatos mesmo. Eu tenho a preocupação também de lidar com a questão do chutar o balde. Às vezes é muito arriscado a gente acabar acontecendo essa primeira opção, né? Porque atualmente na internet a gente vive num clima onde as pessoas são, ao mesmo tempo que são raivosas, elas são muito doloridas, né? Tudo machuca, tudo dói, tudo ofende. E na cena cristã é até pior ainda, porque aquilo vem revestido de espiritualidade, aquela falsa espiritualidade, aquela coisa superficial. Eu costumo falar uma comparação que às vezes as pessoas não gostam muito, mas é verdade, eu costumo falar isso. Parece que atualmente nós não estamos mais não estamos mais gerando ovelha nas igrejas, estamos gerando poodle, sabe? Aquela coisa delicadinha, de segurar, tudo treme, né? O calor, tá doendo, tudo assusta, sabe? Tudo ofende, né? Sabe? Não é mais ovelha, é poodle, né? Jesus criou poodle agora aqui no mundo atual. Eu sou meio, né? Muito bom, Naldo. Muito meio bom. maluco. Bom demais, Naldo. Então eu fico preocupado com isso também, realmente. O problema é ter poodles e um pastor alemão, né? Aí vai exatamente. Na hora de dar a opinião dela, ela é um pastor alemão. Na hora de receber a crítica de volta, ela é um poodle. Sabe assim, né? Jesus segurando um poodlezinho, sabe? Ai, tadinho, um friozinho, tá tremendo tudo. É complicado lidar com isso. É a psicologia de você entender isso e lidar com isso realmente. Então eu tenho essa preocupação também, né? Eu até digo para a pessoa brincar, olha, eu sou uma pessoa que nunca decepcionei Jesus, nunca. Porque ele sempre soube quem eu era, sabia que eu não valia nada mesmo. Né? Então, tudo que podia vir de bom da minha pessoa tinha a ver com ele, não tinha a ver com de mim próprio. Né? Então, por esse motivo, eu fico relaxado, né, em relação ao Cristo. Eu procuro caminhar, me esforçar para ser comparado a ele, mas sem grandes expectativas, que as pessoas mantêm expectativas exageradas ao meu respeito. Né? Olha aí, tá com a gente. Deixa eu destacar aqui só a Célia tá com a gente aí. Célia, grande amiga, doutora Célia, né? Ela esteve com a gente conversando sobre ser doce ou ser sal, né? O desafio do cristão nas redes sociais. Obrigado, Célia. Deixou seus comentários aí. E o nosso amigo Patrick também escreveu agora um livro sobre graça, tá com a gente aí. Muito obrigado, gente. E outras pessoas aí. Se tiver algum amigo de vocês que quiser destacar, por favor, viu? Na verdade, são muitos comentários. Eu estou vendo passar aqui já há um bom tempo uma quantidade significativa de comentários. É verdade. Aí, como você que está administrando tudo aí, eu não me manifesto. Os comentários aqui não sobem para mim. Eu tenho que movimentar aqui para eu encontrá-los, entendeu? Mas fique à vontade. Se vocês verem algum comentário aí, né? Marcos, você falou sobre a questão de chutar a bacia? Não, Brega, você ia falar. Só para completar, né? Eu tive ótimos professores quando fiz seminário, né? Aqui na Faculdade Teológica de São Paulo, nos anos 80. Ainda tínhamos uma safra de professores extraordinários. Um deles era o Dr. Shed. E o Dr. Shed nos ensinou algumas coisas que ficaram para a vida como uma espécie de divisa e paradigmas, né? Então, uma das coisas é assim, toda pergunta agressiva, ele dizia assim, responda pastoralmente. Ponto. Toda agressão que você receber, responda pastoralmente. É um exercício constante nesses meus mais de 40 anos de líder, né? Porque não é incomum, né, a agressividade, hoje muito mais ainda. Né? E eu me lembro que tinha até algumas coisas muito interessantes com ele. Né? Ele ouvia os seminaristas dizendo aquelas loucuras de seminaristas, né? E ele era tão amoroso e tão pastoral que ele dizia assim, poxa, eu nunca pensei do jeito que você está pensando. Eu vou pensar um pouco como você está pensando. Era uma bobagem absurda que o rapaz tinha dito, entendeu? Mas nem assim ele dizia que era uma bobagem. Disse, olha, eu não alcancei esse seu pensamento. Às vezes é melhor a gente ser pastoral na resposta, né, para não colocar gasolina, né, querosene
É verdade. Eu gostei da fala do Naldo desde o começo, quando ele falou da neutralidade. Eu acho que essa coisa da neutralidade é muito interessante, que não significa ser omisso, nem ficar em cima do muro, Exatamente. nada. Não, é neutralizar situações Sim. que podem se tornar explosivas desnecessariamente. Aconteceu comigo já, por exemplo, de determinados comentários ofensivos, por algum motivo, e a minha reação atualmente é o seguinte: eu coloco um coraçãozinho e digo, olha, obrigado pela sua participação. Pronto. O cara... Eu não preciso combater, responder, né? Já quebra aquele clima que está esperando uma reação na altura. Oi. Ronaldo, eu coloco assim, talvez você tenha razão, ponto. Ótimo. Bora pra vida. Bora pra vida. Não, uma coisa assim que eu percebi nessa questão de muitas reações agressivas, né? Quando você é muito conhecido, né? Claro que tem pessoas que você nunca nem teve contato, mas quando você tem um grupo menor de seguidores e mesmo assim você recebe agressões, muitas das vezes eu percebi que na verdade a pessoa estava ferida. Antes eu queria dar logo uma cajadada na cabeça da pessoa, e olha que eu gosto disso, sabe? A minha esposa fala assim, você bate muito forte. Eu falei, poxa vida, realmente, tem que deixar Deus falar no meu coração. Mas depois eu comecei a perceber, muitas das agressões, elas vinham não a mim, mas são frustrações da própria pessoa, do dia da pessoa. Ela é uma ovelha machucada dando cabeçada, né? E antigamente, viu? Antigamente, assim, não muito antigamente, mas brega. A minha palavra pastoral, que o Shed dizia, você vai pastar. Mas agora eu tenho sido mais controlado, com mais amor, olhando cada expressão. Atrás de cada expressão, mesmo que ela venha negativa, ela venha com uma forma de cobrança, ela vem de uma pessoa que está frustrada com alguma coisa. E você é o referencial onde ela está descarregando aquela energia negativa. Claro que não dá para a gente trabalhar todo mundo, né, gente? É porque muitas coisas. Mas há situações que você olha, eu olho. Às vezes a pessoa é agressiva comigo, antes de responder, né? Agora eu tô com esse exercício, essa disciplina. Eu vou lá no Facebook dela, eu vou lá e vejo o que está rolando na vida dela. Quando eu sinto a situação, falar, já sei de onde vem essa fonte. Não tem nada a ver comigo, nem com o meu pensamento, nem com o que eu estou expressando. Tem a ver com ela, as suas frustrações, as suas mágoas, as suas infelicidades. Então vamos tentar amar essa pessoa, vamos tentar não mandar ir pastar, né? Isso. Por trás da raiva, a dor, né? Às vezes trauma também. Eu já entreguei a ovelha para Jesus. Falei, Jesus, é sua essa ovelha, pega para o Senhor. Eu não estou aguentando mais. Ela é sua. Aí Jesus fala, mas eu gosto dela, eu a amo. Eu falei, então tá bom, eu vou amar porque o Senhor ama, mas por mim... Cuida desse poodle. Cuida, Senhor, leva para o Senhor. Gente, eu tô com pouca bateria aqui, tá? Se eu sumir, não adianta me chamar, tipo, né, na mesa lá, que eu não vou voltar, tá? Não, Naldo, beleza, nós estamos quase terminando, Naldo. Vamos orar para a multiplicação da bateria aí. Amém. Gente, vou terminar essa nossa parte aqui da bacia, e eu achei que o Brega deu uma coisa bem interessante, um raciocínio bem interessante, e veio na minha mente. Chutar a bacia significa perdermos a oportunidade de sermos igual a Jesus. Porque Jesus não chutou a bacia. Ele lavou os pés dos discípulos. Então, quando a gente chuta a bacia, a gente perde a oportunidade de parecer com o Mestre. De parecer com Jesus. E esse é o grande desafio, né, Brega? Marcos, Naldo, as pessoas olharem para a gente. Não só o que a gente fala, não só o que a gente escreve, mas como nós somos. E falar, poxa, aquela pessoa ama. Ele ama, ele tem amor nele. Ele não é perfeito, não é perfeito. De vez em quando pisa na bola. Mas ele ama, ele está buscando parecer com Jesus. Então, acho que isso é o grande desafio. E para terminar, a última provocação. Fala, Marcos. Sabe o que eu acho que seja lavar os pés? É respeitar a biografia, a história, a trajetória do outro. Uma coisa que a gente perdeu. Porque a gente julga as pessoas por um tweet, por um post. Eu sou mais do meu tweet, mais do que a minha postagem, mais do que uma fala numa live. Eu tenho uma história. Eu aqui estou falando de todos. Né? Todo mundo tem uma história construída, uma história bonita,
uma história de lutas, de vitórias, de dissabores vencidos. Então a gente vai lá e frisa a pessoa, frisa, né, e a deixa ali estigmatizada, rotulada como aquilo. E a gente está vivendo um tempo hoje de procurar vilões. E eu costumo dizer, a gente não pode despender energia, porque senão a gente deslegitima a luta. Às vezes são provocações gratuitas, são implicâncias, e aí às vezes a gente, em vez de lutar contra os vilões de fato, fica num processo de caça às bruxas na rede. Então tudo que o outro diz, melindrosamente eu vou lá e ataco. Então eu acho que é tempo de a gente olhar com mais consideração pela história que há por trás, às vezes, de uma coisa que foi escrita. Você não sabe que a pessoa, ou compartilhada, você não sabe que a pessoa está vivendo naquela semana, naquele dia, naquele mês, naquela temporada. Às vezes há muita dor. Aí eu estou interpretando que a pessoa, por exemplo, está indignada e não aceita, quando, na verdade, há dores, assim, um movimento de catarse sendo extravasadas e expurgadas. Eu levo, muito legal. Assim, a minha questão é sempre que o ser humano carrega a imagem e semelhança do Criador. E isso, para mim, tem um valor absolutamente radical. E aí não importa o ser humano e não importa o que está acontecendo naquele momento, naquela hora, naquele dia, naquele ciclo de vida, mas eu sei que ali há a imagem e semelhança do Criador. Ela pode estar apagada, ela pode estar borrada, ela pode estar de alguma forma invisível, nem a pessoa talvez se perceba como tal, mas é minha responsabilidade fazer com que ele perceba, e é minha responsabilidade ilustrar para que a imagem do Criador apareça em algum momento. Porque isso é inerente à criação. A imagem do Criador está lá, né? E eu, por ser um devoto do Criador, preciso olhar para qualquer ser humano, em qualquer circunstância, em qualquer tempo, em qualquer situação, com esse olhar. Porque, senão, até mesmo na tentativa de ser justo, me torno vingativo. Que, aliás, o que eu estou vendo muito no atual mercado, inclusive no religioso, né? Na busca da justiça, as pessoas se tornando vingativas. Até porque, digo isso no sentido de que o Cristo me ensinou a ser justo, inclusive com quem é injusto comigo. E aí eu quebro as lógicas, né? Para poder trazer a imagem do Criador para fora. E essa é uma tarefa nossa, no meu modo de entender, uma tarefa nossa, do tipo desatai o morto, né? Desatai o morto, né? Bota esse morto em dia, né? Faz com que a vida apareça, alimenta, vista, né? Dá um banho, enfim, desata o morto, né? Nossa tarefa. O Cristo recomendou isso, né? A Cristiane está aqui falando sobre a cultura do cancelamento. Acho que ela está perguntando o que a gente pensa a respeito. E lá atrás, alguém perguntou se a gente acha que as redes sociais revelam as pessoas. Bom, eu acho que, na minha opinião, a questão do cancelamento é uma cultura terrível, porque você acaba com a questão da segunda chance. Quem é que não precisa de uma segunda chance? Às vezes a pessoa comete um erro, um comentário, uma situação, às vezes é uma situação ofensiva, assim, nasce de uma situação negativa. Mas eu acredito sempre na segunda chance. Acho que dentro da nossa perspectiva cristã não existe essa possibilidade de você cancelar uma pessoa. Você sempre tem que dar a ela uma segunda chance em Jesus. Não significa você passar a mão na cabeça, alimentar uma situação, uma posição errada, uma atitude negativa, mas significa que você vai dizer, há sempre esperança se você se prostrar diante do mestre, se você decidir segui-lo. Então essa é a minha posição em relação ao cancelamento.
E nós não cancelamos o Naldo aqui, né? Foi a Não bateria. cancelou. Falou em é. cancelamento, o Naldo fugiu antes de ser excluído. Que pena, que pena. Mas eu concordo com você, Romo. Eu não cancelo ninguém, não bloqueio ninguém, não excluo ninguém. As pessoas são livres para ir e vir nas minhas mídias, né? E elas, quando me pedem, às vezes, para serem removidas, por exemplo, das minhas listas de transmissão, eu estou na 13ª lista de transmissão no WhatsApp. Então, são milhares de pessoas que recebem recados meus diariamente, e às vezes algumas delas pedem para serem removidas e eu faço sem nenhum constrangimento. Mas eu nunca bloqueio, nunca cancelo. Agora, acho que as mídias mostram alguma coisa das pessoas, não mostra tudo, não. Não. Concordo também. Elas mostram, indicam, dão sinais, uns mais, outros menos, mas eu acho muito perigoso a gente avaliar o todo de uma pessoa, como disse bem o Marcos, por um post ou por um perfil e por um momento. Mostra alguma coisa, mas não mostra tudo. Não. Até porque nós, seres humanos, temos uma capacidade de criar personas. Faz parte dessa criação, né? Tem o Romo que vai estar no teatro, tem o Romo que vai estar na academia, tem várias... E às vezes a persona que a pessoa cria nas redes sociais não é ela, é o homem virtual aí do que o Naldo citou. Então, acredito que revela muito, às vezes revela pouco, depende de qual personagem que a pessoa criou ali, né? Muitos criam uns personagens totalmente diferentes do que realmente ela acredita. Ela aproveita a rede social para tirar algumas coisas que ela tem dentro dela e ela aproveita ali para descarregar, né? É o lugar Sim. que ela descarrega. Tem gente que é mais legal nas redes. Tem gente que é mais legal fora delas. E mais bonito também, viu? Tem isso também, viu, gente? Marcos, você que é solteiro, cuidado, hein, com as redes sociais, para não se surpreender. Agora, uma coisa que eu acho que é muito interessante, e a gente vai aprendendo com o tempo nas redes, é você criar fóruns, né? Diferentes fóruns. Né? Por exemplo, a live é um fórum dentro das redes. Né? É uma conversa que estivemos em 4 conversando, é um fórum. Você propôs um tema, é um fórum para discutir esse tema. Uma sala de Zoom com algumas pessoas selecionadas é um outro fórum. O Twitter me parece ser, nas redes, um fórum, um outro fórum. Então, acho que a gente saber se posicionar nestes fóruns, e no meu caso, eu tenho assuntos aos quais não lido nas redes. Não é o fórum adequado para mim lidar. Né? Certos temas eu prefiro lidar caminhando, correndo com os amigos, ou numa roda de conversa, ou num ambiente mais restrito, não é? Para evitar exatamente isso, polarizações desnecessárias que vão atrapalhar aquilo que é o meu desejo para com aquelas pessoas. Não é? Então, eu acho que diferenciar os fóruns e como eu participo desses fóruns gera muita sanidade na gente. Legal. E para a gente não se perder, às vezes, em discussões que nem são, às vezes, tão significativas, necessárias. Eu procuro fazer esse caminho. Acho que um homem de 65 anos tem que saber algumas coisas, né? E eu tenho tentado saber algumas coisas nesse sentido. O Brega falou sobre o Twitter, e agora ele está me seguindo no Twitter. Aí eu fico lá pensando, meu Deus, eu não posso pesar a mão aqui, o Bragantino está me seguindo. Exato. O pastor está na sua cola, hein? Agora, quando ele dá uma retweetada lá, aí eu dou aquele alívio, né? Opa, agradei o pastor. Por exemplo, o Marcos, há nomes que eu sequer escrevo. Eu jamais retuitaria, né, um post seu que você coloca nomes de pessoas. Sim, eu não retuito, porque há alguém ali, não é?
e eu não sei, uma retuitada, né? E eu nem escrevo e nem cito nomes de pessoas assim. Se o faço, normalmente são de pessoas que já morreram e eu estou fazendo alguma reverência, porque citar o nome de uma pessoa, de um personagem, é uma coisa tão comprometedora, né? Tão complicada para mim, né? Que eu prefiro não, né? Mas quando eu percebo que eu prefiro ter sempre um grupo restrito nas minhas redes. Eu não Sim. sou daqueles que estão em busca de seguidores, por mais que às vezes haja conteúdo para compartilhar e você queira compartilhar o que você produz, mas eu prefiro sempre ter um grupo menor, em que eu fique também mais à vontade, porque também é ruim você se privar, né, daquilo que você sabe que é importante dizer, né? Sim, eu Um concordo com você. social E nem acho que eu sou exemplo nesse sentido. São minhas disciplinas, né? Para cometer, Romo, menos pecados, né? Porque eu peco o tempo todo, né? Para cometer menos pecados. Não, eu achei interessante a sua visão. Tem um livro aqui que eu li falando sobre cultura de honra. E a ideia dele é essa: você honra as pessoas porque elas são imagem e semelhança de Deus, não porque o que elas pensam, o que elas fazem, o que elas são, né? As decisões erradas, aonde elas estão, o que elas cometeram, mas porque elas são ali, elas têm ali a imagem e semelhança de Deus. Então você olha, eu conversando com algumas pessoas que trabalham com pessoas em situação de risco, pessoas extremamente difíceis, né? Para a sociedade, para o cristianismo. Eu falo, como que você lidar? Ela fala assim, eu olho dentro dos olhos. Eu não olho o corpo, não olho... Eu olho dentro dos olhos. Dentro dos olhos ali, eu tento ver a alma ali, a essência daquela pessoa, porque ali está a imagem e semelhança de Deus. Então, são práticas que a gente precisa fazer. Que todos nós somos contaminados, né, com o nosso contexto social, com o nosso código moral. E Jesus nos desafia a isso, olhar o outro, ver no outro um potencial que ele não tem, um potencial que está desaparecido, apagado, mas que em Deus ele tem. Jesus tem esse potencial para aquela pessoa, né, de se tornar uma ovelha, de se tornar um filho, uma filha de Deus. Então isso é tremendo, né? Essa questão que você colocou, Brega, interessante também, sobre o online e o offline. Nessa pandemia, eu juntei com um amigo, nós escrevemos até um livro chamado Prega a Palavra Online e Offline. E a gente faz uma sugestão para os pastores. Você não precisa transmitir todos os cultos. Você tem que ter na sua mão o poder de dizer offline, porque é o que você quer falar para a sua igreja. Às vezes, o que você quer falar para a sua igreja não vai servir para outra igreja. É algo ali muito específico, cuidar daquela situação. E ela vai ser mal interpretada se for colocada online, né? Claro. Alguma situação de festa, de celebração, de manifestação espiritual é para aquele momento, para aquele local. Ele não precisa ser transmitido via internet para quem está longe. Então, é uma das coisas que nós precisamos estar, como líderes, como cristãos, estar controlando. O que eu vou fazer online e o que eu vou fazer offline? São os fóruns, né? Fóruns específicos. Exatamente. Né? Uhum. Não tem, para mim, hoje é muito claro. Agora, só para lembrar, Philip Yancey, né? Aquela coisa assim, quanto mais escandalosa a graça é, quanto mais escandalosa é a graça, mais graça é, né? E é o que, nessa coisa da imagem e semelhança do Criador, quer dizer, mas fulano não merece, então, é para ele. Quanto menos merecimento, mais graça abundante. Amém. Como precisamos de Yancey, né? É o meu escritor cristão preferido, diga-se de passagem. Ele me colocou olhos assim graciosos definitivamente. Eu não consigo contrapor, eu não consigo argumentar. Eu só preciso praticar o que ele me ensinou a partir um olhar jornalístico, né, Marcos? Né? Não é nem olhar pastoral. O Philip, ele escreve de fora para dentro, né? Quer dizer, não é um cara de dentro, né? É um cara que olha de fora e enxerga a graça do modo como os de dentro deveriam enxergar. Né? Legal. Isso para mim foi um desafio, né? Porque eu sou da época
Eu sou da época em que as pessoas tinham tanto méritos que só faltava ser crente. Lembra dessa expressão? É verdade. Só faltava ser crente. Quer ser. dizer, tinha todos os méritos, né? Hoje eu sou assim, né? Então, brega, mas fulano não tem a menor possibilidade. Eu falei, então, esse é o o principal candidato, é o primeiro da É o fila. top. É prioridade. Maravilhosa graça, né? Ele tem a ficha de prioridade, né? Olha, Totalmente. Brega, a Célia está dizendo aí, olha, eu quero receber suas mensagens. Olha aí, ó, que beleza. Poxa, que legal. Ninguém fala disso para mim. Olha aí, a Célia nunca falou isso, quero receber minhas mensagens. A coisa mais fácil encontrar o brega na vida. Ô, Romo, ela vai receber uma meia dúzia, mas assim, me remova dessa lista, pelo amor de Deus. Olha, o Brega tem 3 perfis no Facebook, além da página no Facebook. A página mais 3 perfis. Então é fácil encontrar o Brega, sério. Tá bom? É fácil. Olha aí, a última pergunta para a gente terminar essa nossa conversa maravilhosa. Que joia. Muito obrigado, Brega, pelo seu tempo, viu? O Marcos, quando ele falou, você precisa fazer uma live com o Brega, eu falei, rapaz, mas eu sou chique, mas o cara é brega. E o cara é chique demais para estar nas minhas redes. Ele não vai aceitar. Ele falou, não, vamos construir essa ponte. Muito obrigado. O Brega é uma persona, né? Essa coisa do Brega é persona, porque ele é chique, né? Não, ele é chique demais. Eu falei, ele é chique demais para estar num perfil brega como o meu, entendeu? Uma delícia estar aqui, Romo. Muito obrigado. Uma delícia, um prazer. Joia demais. Então, obrigado, Marcos. A última questão. Jesus estaria conectado nas redes? E quem ele curtiria? Se ele tivesse, né? Quem ele curtiria? Curtiria o Brega. Olha, que ele estaria, para mim, eu não tenho a menor dúvida. Curtiria o Brega. Todos os posts do Brega. Assim, ele estaria, né? Ele estaria, acho que as narrativas do Evangelho nos mostram um Cristo absolutamente conectado com as realidades todas, não é? Tanto aquelas invisíveis, ele esteve ao lado dos tais invisíveis, né? Mas recebeu de presente um túmulo de um rico, sinal que ele trabalhava no turno da noite, né? Sinal que ele tinha reuniões que nunca ninguém viu, nunca ninguém soube, né? Então Jesus certamente, né, ele participaria de muitas dessas conexões, certamente estaria em todas elas, né? Acho que ele faria essas escolhas de fóruns, né, adequados, enfim, acho que tem coisas das quais ele não participaria, do tipo, teve momentos, né, na realidade de Jesus que ele desapareceu, né? Tinha momentos que ele desaparecia, então, mas Jesus não estava aí como audiência, mas não está mais, então, tipo, offline. Offline. Tipo, e agora, eu tenho para mim que ele não curtiria os religiosos, né? Ele, tipo, não, esse não. O senhor não quer pregar no meu... Não. O senhor não vai ver... Não, nem sua live, nem vou no seu canal. Tá? Religioso é um porre. Tipo, uma hora ou outra eles me matam, e acabaram matando ele, né? Então, assim, acho que ele não curtiria os religiosos. No demais, acho que ele curtiria coisas estranhíssimas para nós. Acho que ele curtiria toda a arte que é manifesta aqui, toda a arte que é manifesta. Putz, que coisa linda! Acho que Jesus curtiria toda a arte, toda a literatura, toda a poesia, toda a luta por minorias, todas as minorias ele curtiria, faria parte de todos esses universos, enfim. Mas ele teria sérios problemas com os religiosos. Acho que esse eles não curtiriam, não. Ele não seria em nada diferente, né, do que ele manifestou historicamente. Acho que não. Acho que não. Ele não checaria, né, quando fosse na igreja. Falei, eu estou aqui na igreja. Jesus gosta de gente, não é? Jesus gosta de gente. De gente alquebrada. De gente alquebrada sincera.
do pecador. Ele prefere o pecador sincero ao religioso empavonado na sua moral. Sem dúvida. A gente o encontraria no domingo de manhã na porta das unidades da Fundação Casa, junto com as mulheres, com os pais, com as avós, dizendo lá, doutor, é meu filho, deixa eu levar ele para casa. Acho que Jesus estaria ali com aquelas mães dizendo assim, isso, deixa ele ir para casa. Sabe assim, eu acho que Jesus curtiria esses movimentos, assim, todos eles, enfim, demais. As meretrizes e os publicanos têm precedência no reino, né? Totalmente. Então, já dei minha opinião, já vou ser cancelado. Eu tô com medo aqui que a minha opinião é contrária à sua. Tô com medo do que eu vou falar aqui. É a minha chance de subir nas redes sociais ou ser cancelado. Vamos lá. Marcos, fala aí, fala um pouquinho. Jesus gosta de gente, é o que eu estava dizendo. E gosta de gente que a religião não gosta. Gosta de gente que a religião crime. Gosta de gente que a religião manifesta intolerância. Jesus nunca teve uma relação muito amistosa e amigável nos ambientes eclesiásticos, por assim dizer, nos ambientes ditos da fé. Tanto é que ele disse aos seus discípulos, olha, eles vos expulsarão das sinagogas e farão isso pensando tributar culto a Deus. Isso farão porque não conhecem ao Pai nem a mim. Quando a gente se sente muito confortável no ambiente da religião, é perigoso. O discípulo não foi chamado para a religião. Ele foi chamado para o caminho. É no caminho que as coisas acontecem. E no caminho a gente encontra gente. Gente pária, gente esquisita, gente esdrúxula, gente torta, gente da pá virada, gente maluca, gente... mas que é sincera. Que está andando tortamente pelo caminho porque sabe Deus os motivos que o levaram para ali. Mas Jesus prefere essa gente esquisita. Não é a gente da moral, do certo e do errado. Afinal de contas, no Evangelho, certo e errado são categorias esdrúxulas. O Evangelho não trabalha com certo e errado. O Evangelho trabalha com o dogma do amor. No amor, a gente sempre acerta. Fora do amor, a gente sempre erra. Então, Jesus amaria esses que ninguém quer amar. Curtiria esses. Esses que o Brega diz, os artistas, os da literatura, os da poesia marginalizada, os loucos vendendo as suas miçangas com seus dreads por aí, curtindo uma coisa que a religião fica apavorada. Agora, Jesus teria muita dificuldade de sentar na mesa dos líderes denominacionais, teria muita dificuldade de estar nos ambientes daqueles que fazem de tudo para ter um presidente evangélico, pensando que essa é uma proposta do reino de Deus, porque nunca foi. Nunca foi. O evangelho é outra coisa e a gente está confundindo o evangelho nesse tempo como nunca antes. Não é uma questão simplória, política não se mistura com religião, não é isso, porque política e religião são chifópagas, nasceram juntas, qualquer que seja a religião. Mas quando a gente pensa no evangelho, e o evangelho não é religião, o evangelho nos convida não para nenhuma proposta de poder, mas o evangelho nos convida para lavar os pés. E a gente lava os pés de quem tem os pés sujos. E a moral não nos faz enxergar sujeira em nós mesmos. Beleza. Bom, agora nós vamos ter que ter uma outra live para resolver essa treta, viu, Brega? Manda. Porque eu acredito que Jesus não estaria nas redes sociais. Eu assisti uma peça aqui em São Francisco, de Páscoa, e eles fizeram como se Jesus estivesse nesse tempo em São Francisco, né? E claro, São Francisco, aqui perto do Silicon Valley, tecnologia aqui, é o sangue da cidade. E incrível que eles colocaram os discípulos nas redes sociais, mas Jesus não estava nas redes sociais. Os discípulos escreviam sobre Jesus, mas Jesus mesmo não escrevia nada.
nas redes sociais, mas os discípulos ficavam ali, olha, ele fez isso, ele andou sobre as águas, e foi tão contextualizada, tão bem feita, né, dentro do ambiente aqui de tecnologia, que eu fiquei pensando, gente, se Jesus estivesse hoje, ele não entraria nas redes sociais. Provavelmente ele estaria na vida real. E aqueles que estavam em volta dele ali iam querer registrar, queriam mostrar. Ele não poderia dar uma preferência para o Facebook ou para o Instagram, porque essas redes não comportariam. Ele não poderia curtir algum ali e deixar de curtir o outro. Então, eu, na minha opinião, acho que Jesus não estaria nas redes sociais. As redes sociais falariam muito sobre ele, mas ele não estaria. E acho que ele não curtiria ninguém nas redes sociais. Ele ia preferir curtir a pessoa no dia a dia ali, curtir na realidade ali, né? E preferir ser curtido. Provavelmente ele ia perguntar para o Pedro, Pedro, o que eles estão falando de mim aí nas redes sociais? Pedro, quem é que está... Quantas pessoas curtiram aí para a gente distribuir um pãozinho? Nós temos 10 mil seguidores aí assistindo essa live para a gente distribuir alguma coisa para eles. Então, eu penso que ele não estaria nas redes sociais. Por isso, Brega, a gente vai ter que resolver essa treta nossa, hein? Tá? Eu vou responder a sua fala com a argumentação que usei agora há pouco. Talvez você tenha razão. Não, rapaz, Marcos. E onde os discípulos de Jesus estão, os verdadeiros e autênticos, Jesus está. Marcos. Essa é a ideia. Somos pequenos cristos. Mas aí você está espiritualizando, estou falando materialmente, né? Marcos, você registrou aí? O Brega falou que talvez eu tenha razão. Eu vou publicar isso no meu story. Gente, muito bom estar falando com vocês. Gente, já é demais. Brega, muito obrigado pela sua presença. Uma inspiração para a minha vida, para todos que participaram aqui. Marcos, obrigado por construir essa ponte. Obrigado por trazer sempre suas ideias aí inteligentes, seus pontos de vista, né? E de forma tão eficiente, né? Tão bonita, né? Muito obrigado. Gente, foi bom demais. Naldo, se você estiver nos assistindo, aonde você estiver, estamos sentindo a sua falta, viu? Em memória de você, nós vamos terminar esse encontro. Gente, que pena que ele não ficou até o final. Que pena. Nós vamos terminar aqui. Eu queria deixar para vocês, cada um dar a sua despedida. Se quiser fazer alguma propaganda, aonde vocês estão, fique à vontade. A minha rede não é muito grande, mas de repente tem alguém aqui que pode contribuir com o que vocês estão fazendo no Reino de Deus. Olha, eu insistindo na tese da sua última questão, eu diria assim, usem as redes para se conectar às pessoas, mais do que aos temas, mais do que aos assuntos, mais do que o que as pessoas mesmas dizem, né? Usem as redes para se conectarem, para se inspirarem e para se mobilizarem em direção aos necessitados. Para mim, nesse sentido, Jesus utilizaria as redes para chegar mais rápido a quem está precisando. Então, se você está nas redes, use as redes. Alguém diz assim, você tem uma relação com as redes. Não, eu tenho relação com as pessoas que estão nas redes. Eu não tenho relação com o Facebook, nem com o Twitter, nem com o WhatsApp. Eu tenho relação com as pessoas que estão lá. Então, eu insisto, use as redes para se conectar às pessoas e a inspirar, se deixar inspirar, se mobilizar em direção, sobretudo, aos necessitados. Afinal, né, Brega? Jesus não lavou a bacia, Jesus lavou os pés, né? Ele usou as bacias. Lavou os pés. E olha, serve as pessoas quem lava os pés das pessoas.